Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Caiu aqui um ensinamento onde todos nós devemos fazer uma profunda reflexão no que tange essa sugestão do Chico Xavier, que nos sugere, nos propõe sobre a necessidade de desejarmos a felicidade das pessoas que estão passando por felicidade, ou seja, desejar a felicidade dos amigos. Se o Evangelho fala que nós devemos desejar a felicidade dos inimigos, imagina dos amigos. Por que esse ensinamento? Porque tem pessoas que quando sabe que um amigo nosso conseguiu alguma coisa que a gente não conseguiu, a gente não se sente muito feliz, porque a gente desejava aquilo também, e a gente não conseguiu. E aí a gente perde a oportunidade de compartilhar com o amigo aquela felicidade. É sobre isso que o Chico, o Chiquinho de Jesus, vai nos dar o ensinamento. E esse ensinamento ocorreu no dia 13 de fevereiro de 1982, embaixo do abacateiro, não é? Ao ar livre, junto à natureza, seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Lá em Uberaba, Minas Gerais. Então aqui ele fala, na reunião da tarde de 13 de fevereiro do ano passado, muitos amigos de outras localidades estavam presentes, alguns representantes em instituições que muito têm feito pelo Evangelho Redivivo no Brasil. Nesse dia fazia muito calor. Depois de dias de intensa chuva, o sol beijava com os seus causticantes raios aquele abençoado pedaço de chão onde nos reuníamos para orar junto com o Chiquinho de Jesus. Pontual como sempre, Chico chegou no automóvel de um amigo e as câmeras da TV Record, SBT, estavam a postos, já esperando o Chico chegar. Começam a registrar os seus menores gestos. Muito bem. Após o Sr. Wicker convidar alguns companheiros para tomarem lugar nos bancos rústicos, a reunião teve o seu início com o Evangelho ofertando-nos ao estudo da lição do capítulo 9. Porque o Chico, ele, antes de começar a reunião, ou seja, ao iniciar a reunião, abria-se o Evangelho ao acaso, que toda casa espírita devia trabalhar assim, abrir o Evangelho ao acaso. Porque abrindo ao acaso, não é ao acaso, a gente sabe, a lição, o ensinamento que virá, será compatível com a necessidade da maior parte das pessoas que estão ali presentes, que eram as centenas, né? Que esse ensinamento seria sugerido e proposto pelos mensageiros de Jesus, Emmanuel, e assim por diante. Então, convidada a falar, em primeiro lugar, como é que funcionava? Abria-se o Evangelho e alguns componentes da mesa, que fazia parte da mesa ali, do Chico Xavier, convidados de fora, pessoal de Minas Gerais, cada um dava o seu parecer pessoal sobre o que entendeu, sobre o tema que caiu ali do Evangelho. Por final ficava o Chico, que era Emmanuel, que ia interpretar aquele ensinamento evangélico através de Chico Xavier. Muito bem. Convidada a falar em primeiro lugar, para nos dar uma ideia da dimensão de tempo a ser utilizado por cada um nos comentários, ouvimos muitos lamentos, mas que também não saberemos contar quantas preces se elevam aos céus em louvor de gratidão. Dona Maria Célia, do Rio de Janeiro, que ali se encontrava com alguns amigos da Fundação Marieta Gaio, considerou que a maioria de nós outros, aqui era interpretando o Evangelho, né? A Dona Marieta Gaio, muito conhecida no movimento espírita, né? Dona Marieta Gaio, do Rio de Janeiro,
considerou a maioria de nós outros, não aceitamos o conselho óbvio que os Espíritos amigos nos dão, mormente os que se referem à paciência, mas que é o caminho que carecemos seguir em favor da própria paz. Esse é o parecer dela, Já Dona Zilda Rosim, uma escritora de méritos, disse que precisamos dar uma atenção especial à paciência no lar, porque o tema aqui é sobre a paciência, que é o capítulo 9. A paciência. Abriu o evangelho lá ao acaso, caiu aqui a paciência. Cada um deu seu parecer. A Dona Zilda, escritora, disse que precisamos ter uma atenção especial com relação à paciência no lar, principalmente com os parentes difíceis. Muito bem. Um amigo da Venezuela, que estava presente, embora sendo convidado a colaborar na interpretação do texto evangélico, escusa-se dizendo que preferia ouvir. Muito bem. Chegando o nosso momento de falar, ou seja, quem estava presente ali escrevendo, relatando, registrando tudo que estava ali, era o Carlos Antônio Bacelli. Por isso que ele fala, chegando o nosso momento de falar, ele foi convidado a falar, enfocamos o assunto sobre o aspecto de que nós precisamos conscientizar a respeito de um ponto fundamental para a nossa felicidade. Algumas coisas na nossa vida podemos mudar, quase que instantaneamente. Outras não. Diversas solicitam o concurso do tempo e precisamos de aprender a conviver com elas, é verdade. Tem coisas na nossa vida que a gente consegue mudar, outras com o tempo. E assim por diante. E em qualquer dessas situações, torna-se necessário e imprescindível a paciência. O nosso amigo Salvador Gentili do ID, de Araras, que é do Instituto de Difusão Espírita de Araras, se referiu à dor como uma amostra que pode educar o nosso orgulho e nos conduzir ao equilíbrio. Cada um deu seu parecer. E esse foi o parecer do Salvador Gentili, um homem muito influente no meio espírita, no movimento espírita. O Gal Duílio Lena Berni, nosso conhecido pelo seu trabalho no Rio Grande do Sul, principalmente pela sua colaboração doutrinária no jornal Desobsessão, faz uma colocação interessante, dizendo que a dor e a paciência constituem um binário, como a Terra e a Lua. Ambas precisam caminhar juntas. Ressalta que Jesus nos prometia alívio, mas não a cura. Esse foi o parecer dele, do Ilho Lena, procedente do Rio Grande do Sul. Ele fala que assim como a Lua e o Sol, em sentidos opostos, elas caminham juntas para o devido trabalho da harmonia no universo. E nós sabemos que o quanto que a Lua trabalha para o planeta Terra, ela exerce uma influência sobre nós, sobre-humana. E o Sol também, a vida depende especificamente do Sol. Sol é vida. Nós necessitamos dos raios solares. Muito bem. Para não tomar mais espaço, vamos transcrever a palavra do nosso Chico. Então, todo mundo deu seu parecer. Agora é o parecer do Chico. Vamos ver o que o Chico vai falar sobre o item 9 do Evangelho, que fala sobre a paciência. E aí surge a seguinte questão: você tem paciência? Qual é o limite da paciência? Paciência tem limite? Muito bem. Vamos ver o que o Chico vai nos dizer. Sob a coordenação espiritual de Emmanuel, embora todos tenham abordado o tema com muita propriedade e matizes especiais, esclarecemos que ao transcrever as palavras do Chico, não fizemos qualquer revisão, mesmo porque não temos autoridade para tal. Se em algum ponto das ideias parecem não concatenar numa sequência lógica, isso se deve às falhas nossas nas anotações, de vez que não utilizamos o gravador. Naquela época,
Todavia, o que nos deve interessar é o pensamento, o ensinamento primoroso que o seu verbo privilegiado nos transmite. Apenas uma lembrança do nosso benfeitor Emmanuel. Ele me pede para recordar um item sobre a lição da paciência que nunca me havia ocorrido antes. Olha só, Emmanuel pediu isso aí para o Bacelli, né? Ó, ele pediu porque ele recordar um item sobre a lição da paciência que nunca havia ocorrido a ele antes. Aí Emmanuel fala, paciência que nasce do verdadeiro amor pregado por Jesus. A paciência com a felicidade do outro. Você tem paciência com a felicidade do outro? Você fica feliz com a felicidade do outro? Quando o outro te dá uma notícia que conseguiu algo que você, há muitos anos você vem lutando para conseguir, não conseguiu, e ele conseguiu, você fica feliz com a felicidade dele ou não? Sua consciência e a minha consciência é quem vai responder. Então, Emmanuel, no item A Paciência do Evangelho, ele relatou, ele lembrou ao Carlos Antônio Bacelli sobre a necessidade de reflexionar sobre isso. Por isso que ele fala, a paciência com a felicidade dos outros. Felicidade de um adversário, de nossas ideias. A gente fica com a felicidade de um adversário de nossas ideias? Porque às vezes a gente tem um ponto de vista sobre determinado assunto que alguém nos pede, a gente dá o parecer. Mas se um companheiro do lado der um parecer diferente do nosso e ele foi elogiado e nós não, como é que a gente se sente? A gente fica feliz com o elogio que o outro levou, contrariando o nosso ponto de vista? Fica para nossa reflexão. Fica aí esse pensamento para nossa reflexão. Não é? Por isso que eu vou repetir o que o Emmanuel fala. A paciência com a felicidade dos outros. Felicidade de um adversário de nossas ideias. Às vezes criamos dificuldades em torno da pessoa que se sente feliz num modo diferente do nosso. Estamos falando das pessoas operosas que servem ao bem. Então, é muitas vezes um filho que queremos que seja advogado. Um pai, às vezes, quer que um filho seja advogado. A mãe quer que o filho seja advogado. Vamos ver. Mas ele se sente feliz sendo lavrador. Mas o filho se sente feliz sendo lavrador. E aí? O filho fala, mas meu pai, minha mãe, eu não quero ser advogado. Eu sei que vocês se sentem felizes com a minha felicidade. E eu me esforçando para fazer o que vocês querem. Mas a minha felicidade, a minha opção, a minha vontade é seguir outro caminho. E aí os pais vão ficar felizes com a decisão deles, se eles escolherem ser pedreiro, pintor, mecânico. Os pais vão ficar felizes? Fica aí para a nossa consciência responder. Muito bem. Por isso que ele fala, então, é muitas vezes um filho que queremos que seja advogado, mas ele se sente feliz sendo lavrador. Por que então impor-lhe a obrigação de estudar ciência em livros, a pretexto de ser feliz como queremos? De outras vezes é o casamento. Por que é que com esse tipo de união? De outras vezes é porque às vezes a mãe quer que a filha se case com uma pessoa bem-sucedida. E aí? Vai aceitar? Vai ficar feliz com a felicidade da filha que quer casar com uma pessoa que não tem profissão, nem tem estudo? Outras vezes, é um amigo que recebe uma casa. A gente está louco atrás de uma casa, mas o amigo conseguiu primeiro e a gente vai ficar feliz com ele? Meu Deus, por que fulano ganhou essa casa e eu não? Emmanuel está falando isso. Muito bem. Devemos sentir felicidade de ter os nossos amigos felizes. A felicidade deve reinar com todos e para todos. Né? A felicidade é um patrimônio que deve pertencer a todos. Quantas vezes teremos perdido grandes oportunidades para aproveitar as lições da vida quando nos deixamos perder pela inveja,
pelo ciúme, pelo espírito de antagonismo. São energias que retornam. Vou repetir o que Emmanuel fala. Quantas vezes teremos perdido grandes oportunidades para aproveitar as lições da vida? Quando nos deixamos perder pela inveja. Quantas oportunidades a gente perde na vida pela inveja? Porque quando a gente tem inveja de alguém, muitas vezes até inconscientemente, precisamos trabalhar isso, são energias que são exteriorizadas para aquela pessoa que conseguiu algo e está feliz. Elas vão, mas elas retornam para a gente. E aí, essa energia impregnada, inserida no nosso perispírito, vai atrasar nossa vida emocional, psicológica, na saúde e no trabalho, na vida profissional. E a gente não sabe por quê. São de energias mórbidas, criadas por nós mesmos. Aí ele continua, todos podemos ser alegres dentro do nosso próprio lugar. Todos podemos ser alegres dentro do nosso próprio lugar. Na situação em que a gente se encontra. Emmanuel fala, Allan Kardec fala, eu esqueço o item que está no Livro dos Espíritos, que a Terra, a felicidade não é da Terra, não está na Terra, mas existe algo que nos aproxima da felicidade na Terra, é para todo aquele que aprendeu a viver com o necessário. Quando a pessoa aprende a viver com o necessário, ela não sofre. Ela não sofre. Por quê? Se ela tem, tá tudo bom. Se ela não tem, tá bom do mesmo jeito. Então tá tudo bom para ela. Tá tudo bom para ela. Agora, quando a pessoa quer mais, ela vai sempre ser invadida dentro de si por uma inveja. É um nascedouro para a inveja. E aí ela põe aquela inveja para fora inconscientemente, muitas vezes, sem saber. Isso é terrível. Este é um ensinamento que Emmanuel passou nessa data aqui, 1982. Prosseguindo. Muitas vezes temos errado pela falta de paciência com a felicidade dos outros. Falta de paciência com a felicidade dos outros, especialmente com aqueles que estão convivendo conosco no nosso cotidiano, na família. Na família também acontece isso. Por exemplo, se uma mãe ama um filho, o filho ama a mãe, eles podem viver assim a vida inteira, mas se eles abrirem uma empresa, um ramo de negócio e os dois forem sócios, como é que, no que vai resultar esse relacionamento? Alguém pode falar? Fica aí para a sua reflexão. Só vai funcionar se um desejar a felicidade do outro, mesmo o outro errando e dando prejuízo para a empresa. Aí sim. Mas aí eu quero ver para crer. Aí ele continua aqui. Protesto dos jovens. Então tem protesto dos jovens. Protesto dos idosos. Protesto dos operários. Protestos por quê? É uma falta de respeito com a felicidade dos outros. Se nos decidimos a trabalhar, não teremos o que protestar. Trabalhar como a abelha na colmeia. Então o Chico manda trabalhar. Trabalha, trabalha e trabalha. Porque a gente focado especificamente no trabalho. Não haverá espaço para ter inveja de ninguém. Para falar mal da vida de ninguém, porque não vai ter tempo para isso. Quando a gente visita as pessoas que estão no hospital do câncer, principalmente das crianças, a gente fica tão comovido com o que está vendo, e com a mente ocupada em trabalhar, limpar uma coisa aqui, que não há espaço, não há tempo na nossa cabeça para ter inveja de nada nem de ninguém. Então, quando isso acontecer, é falta de trabalho mental, de ocupação mental. Então, vamos ocupar nossa mente no trabalho, porque servir é algo que nos compete. Nós estamos nessa terra para servir incessantemente. E não precisa ser especificamente no trabalho manual, não, pode ser mental. Ocupar a mente em orações, ocupar a mente no otimismo, na esperança, na fé, na caridade. Isso é trabalho mental. Não é?
Então, a falta de respeito da felicidade com os outros. Se nos decidimos a trabalhar, não teremos o que protestar. Trabalhar como a abelha na colmeia. Como Madre Teresa de Calcutá falou, foi a irmã Dulce, trabalhar até doer. Essa que é a verdade. Está faltando isso na nossa vida. Trabalhar até doer. Se o nosso amigo está feliz, se o nosso irmão está feliz com determinado caminho, peçamos a Deus alegria. Ainda que tenhamos pensamentos negativos a respeito da escolha deles, porque também queremos respeito para com as nossas. Então isso quer dizer o quê? Se um amigo nosso, um parente nosso, um filho nosso, a mãe nossa, o nosso pai, resolve seguir um caminho, e aquele caminho que ela vai seguir representa para ela a felicidade dela, mesmo que a gente não concorde, a gente tem que se sentir feliz com a felicidade dela, sem deixar de orar a Jesus, para que seja feita naquela pessoa a vontade de Deus e não a dela. É assim que o verdadeiro cristão tem que trabalhar. De forma operosa. Porque essa pessoa que vai seguir um caminho que a gente percebe que ela vai dar cabeçada lá na frente, a gente tem que ficar com a nossa consciência tranquila no dever cumprido, que é desejar a felicidade dela, mandar oração para ela, porque quando chegar o momento de época de vacas magras na vida dela, ela vai receber essas nossas orações no momento adequado. Vai ser bom para ela. E não tentar impor um caminho para ela que a gente percebe que é o caminho certo. Pode até ser, mas acontece que ela preferiu aprender dando cabeçada. E aí? Se ela preferiu aprender assim. Se Deus não obriga a pessoa a seguir o outro caminho, por que a gente vai obrigar? Se o filho da gente quer ser lixeiro e não quer ser advogado, como é que é? E Deus não interfere, por que a gente vai interferir? Precisamos aprender isso. Para viver em paz dentro de casa. Para não haver conflito dentro de casa. Porque a pior coisa que existe na Terra, uma das piores, é o conflito no lar. Desarmonia no lar. Um simples grito dentro de casa, uma voz alta, um brado alto dentro de casa, a porta já fica escancarada para a entrada, é um convite para os espíritos trevosos. É isso que você quer? Então vamos lá. Então continuando aqui com o ensinamento do Chico. Emmanuel nos diz: quantos suicídios e quantas fichas de sanatório não existem por falta de paciência com a felicidade dos familiares. Tá vendo? Então, no terreno das profissões e das uniões afetivas, perpetramos verdadeiras calamidades. Tudo por falta de desejar a felicidade do outro. A gente quer que a pessoa faça aquilo que a gente quer. Deus não dá cópia, xerox. Cada um é um mundo por si. Cada pessoa é um mundo, pessoal. Cada pessoa é um mundo. Jesus falou isso. Ou seja, cada pessoa tem uma necessidade de acordo com o seu pretérito. Então, se no pretérito da pessoa, a pessoa fez algo ou deixou de fazer algo nessa existência atual, ela vem no seu planejamento reencarnatório para uma tomada de decisão que muitas vezes pode contrariar o caminho correto, sob o nosso ponto de vista. Nós temos que ter o discernimento necessário, a inteligência necessária para entender, compreender que se aquela pessoa tomar aquela decisão de seguir um caminho contrário da sua felicidade, segundo o nosso ponto de vista, nós temos que orar em silêncio para que ela obtenha sucesso lá na frente. Esse é o caminho. Não existe outro. O outro pode até existir, é contrariar, é bater de frente. É querer obrigar a pessoa a seguir o caminho certo. E nós não podemos reter ninguém. Nós não podemos reter ninguém. Então a própria Gorina falou isso para mim. Não se pode, meu filho, falou assim para mim. Eu quis obrigar uma pessoa a fazer uma coisa, ela falou: meu filho, não se pode reter ninguém.
Nunca esqueço isso que Dona Egoína me falou. Mas, continuando aqui. Vamos ser muito mais felizes quando respeitarmos os outros. Na hora do sofrimento, teremos alguém a nos reconfortar. Mas é muito difícil ficarmos sinceramente alegres por vê-los contentes. Mas que alegria, meu Deus, por ver esse amigo feliz. Como me sinto feliz por ver a felicidade daqueles que eu conheci como sofredores e agora já encontraram uma parcela de esperança realizada. Não devemos permitir que essa perturbação apareça. Assim como queremos ser felizes no caminho que escolhemos, os outros também querem sê-lo. Peçamos a Deus para compreender os nossos irmãos, rogando forças para nos sentirmos tão felizes conforme a eleição. A felicidade dos outros é muito importante para nós, sejam eles as pessoas que forem. Então, pessoal, ficou aí para a nossa reflexão este ensinamento maravilhoso que Emmanuel nos passa através do Chico Xavier, que está nas páginas do livro Chico, A Sombra do Abacateiro. Fica aí para a nossa reflexão, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas e dos enfermos, ilumine você, cada um dos seus familiares. Que Jesus nos abençoe a todos.